dos estromatólitos até a formação dessas camadas rochosas 1 bilhão de anos depois. Mas que tipo de evento geológico poderia transformar uma plataforma marinha em um deserto escaldante? Brave encontrou pistas em uma rocha totalmente diferente do arenito marinho que estudou até agora. Esse aqui é um belo exemplo de uma rocha conhecida como granito, que forma estes veios que estão no morro atrás de mim. Nós podemos pensar nestes veios como os dedos da minha mão. Eles são alimentados por uma massa muito maior de granito que fica aqui embaixo. O granito explica por que o Mar do Vale desapareceu. Hoje é uma rocha sólida, mas no passado foi um magma incandescente nas profundezas. Apenas uma força da natureza tem o poder e o calor de 1000 graus Celsius, capaz de transformar rocha em lava e dispará-la até a superfície. Um vulcão. O mar da região não secou. Ele foi empurrado por estas montanhas de fogo. Nos anos 60, após entenderem que os continentes se movimentam ao redor da Terra, os cientistas descobriram a causa das explosões vulcânicas sob o Vale da Morte. A teoria das placas tectônicas revelou que há 100 milhões de anos, uma placa oceânica deslizou sobre a América do Norte, empurrando a Terra para cima. O calor da colisão desencadeou uma série de erupções vulcânicas ao longo da costa, empurrando os mares que inundavam o Vale da Morte. Este terreno devia ser muito instável e hostil, e foi assim que surgiu a região que conhecemos hoje como Vale da Morte. Estruturas abandonadas que sobreviveram ao tempo são indícios da existência de um material muito mais raro que o granito, que também foi trazido à superfície pelos vulcões. O ouro. O ouro ocorre naturalmente em mais de 30 estados americanos. Mas no Vale da Morte, ele se concentrou em veios rochosos quando o magma se solidificou perto da superfície. A extração era lucrativa e milhões de anos após a formação deste minério, o Vale da Morte foi tomado pela corrida do ouro. Um ótimo exemplo de túnel de mineração de ouro é a mina Eureka, nas montanhas Panamint, construída por mineradores em busca de ouro nos granitos que foram introduzidos nestas rochas há 100, 200 milhões de anos. O ouro ficava em veios, ramificações que eram injetadas na rocha, e o ouro se concentrava nestes veios. A corrida do ouro na região durou pouco tempo. Os mineradores removiam 1 tonelada de rocha para obter 3 gramas de ouro, o suficiente para produzir uma aliança. Hoje, o que resta são túneis vazios e cidades fantasmas. É muito interessante pensar que o frenesi da atividade mineradora na região foi o resultado direto da atividade vulcânica que ocorreu aqui há 100, 200 milhões de anos. Geólogos que investigam a batalha ocorrida entre vulcões explosivos e mares antigos no Vale da Morte encontraram pistas importantes. Fósseis de estromatólitos indicam que a região do vale já foi inundada por mares rasos. Veios de granito se formaram no calor de vulcões que entraram em erupção há 100 milhões de anos e causaram o recuo dos mares. Os vulcões moldaram o terreno do Vale da Morte, formando picos tão altos como as montanhas Cascade. Mas nas profundezas, violentas forças geológicas estavam prestes a destruir estes picos, expandindo a terra e transformando as montanhas do vale no ponto mais baixo dos Estados Unidos.
Por 1 bilhão de anos, o Vale da Morte foi uma planície submarina. Há 100 milhões de anos, erupções vulcânicas formaram uma grande cordilheira. Então, o verdadeiro mistério geológico teve início, e o terreno sofreu uma extraordinária transformação. Pois as imensas montanhas não existem mais. Incrivelmente, a cordilheira afundou abaixo do nível do mar, tornando-se o ponto mais baixo da América do Norte. Mas ao redor do vale, picos cobertos de neve ainda se elevam a 3.300 metros de altura. A investigação continua para descobrir que forças geológicas seriam capazes de originar dois pontos de altitudes tão diferentes a apenas 32 quilômetros de distância. O Vale da Morte é cheio de mistérios. É uma paisagem única, pois o solo do vale é uma depressão, está abaixo do nível do mar, apesar de estar rodeado por montanhas muito altas. Vestígios da ação de forças subterrâneas estão espalhados pelo vale. Basta saber onde procurar. Camadas rochosas foram depositadas no antigo leito oceânico e podem ser vistas hoje como faixas horizontais. Mas outras camadas são verticais e se inclinam para baixo em direção ao solo. Miller encontra outro indício da força terrestre no formato incomum de um cone de escória, um morro de cinzas e fragmentos sobre a superfície do vale. Parecem dois cones de escória, mas na verdade é apenas um que foi dividido por uma falha geológica. O cone se moveu 200 metros ao longo de 700 mil anos, cerca de 30 centímetros a cada 1000 anos. Pode parecer muito pouco, mas se considerarmos isso durante o longo período geológico, teremos um grande deslocamento. Se aumentarmos o período de tempo, o deslocamento será ainda maior. O próximo desafio de Miller é explicar por que a falha geológica se move. Ela analisa outras formações rochosas antigas, cujo perfil irregular lhes rendeu o apelido de casco de tartaruga. As rochas casco de tartaruga são cruciais para entender as origens do vale. Elas possuem uma quantidade imensa de informação. Basta ter tempo para decifrá-las. A principal pista está na peculiar textura da rocha. Se observar esta rocha de perto, verá que parece um pouco fibrosa, cheia de filamentos e formada por grãos muito finos. A textura indica de onde estas rochas vieram. São indícios de que estas rochas foram deformadas, como um pedaço de plástico que pode ser entortado em contato com o calor. O mesmo acontece com as rochas. Estas rochas se formaram sob altas temperaturas e pressão abaixo da crosta terrestre, a 16 mil metros de profundidade ou mais. Então foram expelidas até a superfície terrestre. Miller concluiu que poderosas forças subterrâneas trouxeram as rochas até a superfície e as esticaram como caramelo durante a formação do Vale da Morte. A explicação para o que ocorreu aqui, mais uma vez, está relacionada ao movimento dos continentes ao redor do globo. Quando a colisão tectônica que causou a elevação dos vulcões cessou, as montanhas que dominavam a paisagem foram lentamente separadas e inclinaram para baixo. Gradualmente, durante o afinamento da crosta fundamental, uma bacia profunda se formou entre as cordilheiras. O Vale da Morte é o melhor exemplo do poder destas forças de expansão. Após medir ondas sísmicas, cientistas descobriram que a crosta continental tem apenas 25 mil metros de espessura nesta região. Pode parecer muito, mas é mais fina do que em qualquer lugar na Terra. Ao redor do planeta, a crosta terrestre tem em média 40 mil metros de espessura. É
mais grossa abaixo do Himalaia, com 69 mil metros, para suportar o peso de montanhas gigantescas como o Everest. As rochas Casco de Tartaruga também oferecem pistas de quando o Vale da Morte começou a expandir. A datação das rochas revela que a deformação começou há 13 milhões de anos. Mas o vale não assumiu seu formato atual imediatamente. O Vale da Morte é muito recente quando analisamos a escala de tempo geológica. O Vale moderno tem 3 ou 4 milhões de anos no máximo. Sua expansão começou antes disso, mas o vale que conhecemos hoje é uma paisagem muito recente. Cientistas sabem que o processo está longe de terminar. Provas disso podem ser encontradas em uma estranha paisagem do vale conhecida como Bacia Badwater. Eu estou aqui na Bacia Badwater, que é o ponto mais baixo do hemisfério ocidental. Está a 85 metros abaixo do nível do mar. Eu estou quase um campo de futebol abaixo do nível do mar. Este terreno está afundando cerca de 2,5 milímetros por ano, que é quase metade da velocidade do crescimento de uma unha. A expansão contínua da crosta terrestre transformou Badwater em um dos pontos mais baixos do planeta. Mas sua profundidade real é ainda maior. O que vemos aqui é a superfície atual. Mas precisamos considerar que abaixo dos nossos pés, nós podemos descer através de sedimentos que representam períodos antigos, quando o Vale da Morte tinha 5.000 metros de profundidade. Seria preciso perfurar através dos sedimentos o equivalente a 11 edifícios Empire State para atingir a rocha matriz. O volume de material desta bacia poderia soterrar Nova York a uma profundidade de quase 2.000 metros. O solo do vale é constantemente coberto por sedimentos vindos das montanhas próximas. Mas não é o suficiente para encher a bacia. Os sedimentos descem a uma velocidade menor que a velocidade de afundamento do Vale da Morte. Isto faz com que a superfície aqui do vale esteja sempre abaixo do nível do mar e continue afundando ao longo dos anos. Este movimento constante mostra o dinamismo das forças geológicas e torna o Vale da Morte um local único. O interessante é que em nenhum lugar na Terra nós vemos a crosta continental se expandir tanto e tão rapidamente. Investigamos a origem do Vale da Morte para entender como ele se tornou o ponto mais baixo da América do Norte. As rochas Casco de Tartaruga foram deformadas por forças tectônicas que separaram as montanhas para formar o extenso solo do vale. A bacia de Badwater está a 85 metros abaixo do nível do mar e continua afundando, prova de que a expansão da crosta não terminou. Mas o afundamento do Vale da Morte é apenas uma parte da história. Geólogos ainda precisam explicar como um dos lugares mais quentes da Terra foi moldado pela força do gelo em movimento. 2 bilhões de anos, o Vale da Morte era submerso por mares rasos. 1 bilhão de anos depois, erupções vulcânicas fizeram o mar desaparecer. Há 13 milhões de anos, a crosta continental começou a se expandir. E há 3 milhões de anos, o Vale da Morte se tornou um dos pontos mais baixos do planeta. Investigadores descobriram o que aconteceu na sequência graças à descoberta de uma rocha branca, cristalina, pouco conhecida, mas muito valiosa. Quando lembramos dos exploradores na região do Vale da Morte, sempre pensamos na busca por ouro e prata. Mas havia outro mineral muito menos glamouroso, menos atraente e excitante, que era o bórax, conhecido como ouro branco do deserto. Em 1880, o bórax era um mineral raro, mas muito procurado, usado em antissépticos e detergentes.
Aaron e Rosie Winters eram um casal pobre que tentava ganhar a vida no vale. Um minerador disse a eles que poderiam ganhar dinheiro com bórax se conseguissem encontrá-lo. Eles aprenderam com o colega o método secreto para saber se uma rocha continha bórax. Ansiosos para lucrar com o mineral, eles esperavam a noite chegar para fazer o teste no Vale da Morte. Vamos queimar o mineral para ver se o pó que temos aqui na nossa frente contém bórax. O que os Winter faziam era adicionar ácido sulfúrico a materiais que podiam conter bórax. Vamos colocar álcool. Mas os Winter devem ter usado uísque barato em 1880. E a chama deve queimar com uma coloração verde, se houver bórax. Como podemos ver, a chama está verde. E os Winter sabiam que ficariam ricos, pois tinham encontrado bórax. De origem humilde, toda uma indústria floresceu no Vale da Morte. Os Winter fizeram fortuna e os cientistas encontraram uma pista valiosa para entender a história geológica do Vale da Morte. Depósitos de bórax como este são encontrados apenas no fundo de antigos lagos de água doce. Os mares que cobriram o vale desapareceram há muito tempo, 1 bilhão de anos ou mais. Mas a presença de bórax indica que a região foi inundada por água doce quando as geleiras da era glacial começaram a derreter das montanhas próximas há 200 mil anos. Quando as geleiras derreteram, rios fluíram em direção ao ponto mais baixo, o Vale da Morte. Com o tempo, a região foi coberta por um imenso lago. A bacia hidrográfica do vale era imensa. Seus rios drenavam mais de 23 mil quilômetros quadrados, uma área maior que New Hampshire. A água que descia das montanhas próximas arrancava minerais da rocha, como o bórax, e os depositava no fundo do lago. No fundo dos lagos, esse mineral, o bórax, parecia uma espécie de bola branca felpuda, era chamado de algodão. O bórax aponta a existência de um lago neste local. Geólogos o batizaram de Lago Manly, em homenagem ao pioneiro William Manly, que batizou o Vale da Morte em 1849. Mas não havia nenhuma pista do tamanho ou profundidade deste lago. A resposta pode estar neste pequeno morro, atravessado por uma estrada no canto mais extremo do vale, em um local chamado Beatty Junction. É muito prático ter uma estrada passando bem no meio deste depósito de cascalho. Aqui podemos ver rochas de cascalho bem redondas. Também podemos ver camadas grossas de cascalho e seixo que estão empilhadas umas sobre as outras. É um processo conhecido como shingling. O formato e a polidez das pedras indicam como elas chegaram aqui. A forma como estão empilhadas sinaliza a direção do fluxo da água que assentou estas pedras, que foi da direita para a esquerda. Uma característica da ação de ondas. Isto prova que havia uma praia neste local. Observando a altura deste monte de pedregulhos sobre a superfície, Kesky calcula as dimensões do lago. Neste monte de cascalhos onde estou, acredito que as ondas bateriam nos meus pés. Olhando para o sul, é difícil imaginar um lago neste lugar, cobrindo toda esta área. Mas o Lago Manly se estendia por uma área de 1.600 quilômetros quadrados e tinha 140 metros de profundidade. É estranho mapear estas antigas praias do Vale da Morte, especialmente em um dia quente. Dá vontade de voltar ao passado. Quando havia grandes lagos por aqui, devia ser um belo lugar com uma vegetação exuberante. Bem diferente do que nós vemos hoje. O próximo passo é descobrir por que o lago que cobria o vale desapareceu. A resposta pode estar neste terreno incomum coberto por formações brancas e pontudas, conhecido como Campo de Golfe do Diabo.
Aqui, até os barulhos são misteriosos. No silêncio do deserto, ouve-se um leve som de explosão enquanto o sol suga cada gota de umidade da superfície rachada. O sal que vemos aqui é remanescente do antigo lago. É chamado Campo de Golfe do Diabo por ser provavelmente a última superfície onde alguém gostaria de jogar golfe. A superfície é coberta por espessos cristais de sal, que estalam quando expandem e contraem sob o calor escaldante. Mas esse sal não veio do mar. Assim como o bórax, o sal foi removido das rochas pelas águas que começaram a fluir para o Vale da Morte há 20 mil anos. O sal foi dissolvido na água do Lago Manly. Kesky faz um experimento simples para mostrar como o sal foi parar no solo do Vale da Morte. Vou colocar uma solução de água e sal nesta panela. Enquanto a água evapora, vemos o sal se formando e foi exatamente assim que estes cristais de sal se formaram. Está bem quente aqui hoje. Deve evaporar bem rápido. E, em pouco tempo, vemos belos cristais de sal se formando nas bordas. É assim que os lagos salgados se formam. Quando a água da chuva cai, o sal se transforma em uma solução bem parecida com a que temos nessa garrafa de água. E, assim que a garrafa começa a evaporar, vemos os cristais de sal se formando. Hoje, os lagos salgados do Vale da Morte cobrem uma área de 500 quilômetros quadrados, 3 vezes o tamanho de Washington, D.C. É tudo o que resta do antigo lago que desapareceu há 2.000 anos, quando o clima terrestre começou a esquentar. Desde então, a temperatura no Vale da Morte continua subindo. O Vale da Morte é um dos lugares mais quentes do mundo. A temperatura recorde é de 56 graus Celsius, registrada em 10 de julho de 1913. Para terem uma ideia do calor, o caseiro do rancho Furnace Creek, que foi responsável pelo registro na época, disse que aquele dia foi tão quente que viu andorinhas caindo mortas do céu. Hoje, os cientistas entendem como a estranha geologia do Vale da Morte foi responsável pelo clima severo que secou o lago. A aridez é causada por 3 cordilheiras que ficam no caminho entre o Vale da Morte e a umidade que vem do Oceano Pacífico, a 300 quilômetros de distância. Temos a Serra Nevada a oeste. As tempestades vêm do oeste carregadas de umidade, mas perdem grande parte dessa umidade no caminho. Cada cordilheira rouba um pouco de umidade das nuvens, após passar por 3 cordilheiras do oceano até o Vale da Morte. As nuvens chegam aqui completamente secas ou com apenas algumas gotas de chuva. As tempestades que vêm da costa perdem força nas 3 cordilheiras. Elas exercem um efeito que os cientistas chamam de sombra de chuva. Estamos na sombra da chuva, da sombra da chuva, da sombra da chuva, com uma média inferior a 50 milímetros por ano. A geologia exerce outro efeito sobre o clima do deserto. O ar aquecido sob o céu sem nuvens fica preso no vale pelas montanhas ao redor. No verão, o Vale da Morte se torna uma perigosa fornalha. A estação climática local oferece uma demonstração gráfica de como o calor secou rapidamente o lago do Vale da Morte. Diariamente, Callaghan checa a taxa de evaporação. Nos meses de verão, chegamos a usar 5 recipientes iguais a este. Vou enchê-los e jogar na bacia, até o nível de água alcançar um medidor. Aqui, a medida de chuva é de 50 milímetros por ano, mas a taxa de evaporação chega a registrar 3.800 milímetros. A grande diferença entre a quantidade de chuva e a taxa de evaporação significa que um lago de 3,5 metros de profundidade e 48 quilômetros de extensão evaporaria em apenas um ano. O lago Manly era maior do que isso, mas não teve chance ao longo do tempo.
Os estudos científicos do Lago da Morte resolveram os mistérios de seu passado aquático. Bórax, descoberto nos anos 1880, provam que o Vale da Morte já foi coberto por um lago de água doce. Pedregulhos encontrados em uma antiga praia indicam que o lago cobria 1.500 km², uma área 3 vezes maior que Chicago. Quando a última piscina de água doce secou há 2.000 anos, o Vale da Morte se tornou o lugar mais seco dos Estados Unidos. Mas nossa investigação continua analisando a mais recente sublevação do vale, causada, ironicamente, pelo poder da água corrente. Há 100 milhões de anos, os mares do Vale da Morte deram lugar a vulcões em erupção, que se expandiram, formando o ponto mais baixo dos Estados Unidos. Há 200.000 anos, o vale foi inundado por um lago, mas a sombra de chuva causada pelas cordilheiras fizeram toda a água evaporar. Nos últimos 2.000 anos, o Vale da Morte foi o lugar mais quente e seco da América do Norte, fortalecendo o mistério que envolve o Canyon Mosaic, um grande abismo que foi cortado pela água em pleno deserto. Encontramos indícios de grandes rochas que foram carregadas pela água como pedregulhos. Veja só o tamanho desta pedra. Repare na altura em relação ao chão. Ela deve ter uns 3 metros de diâmetro e mal consigo estimar o peso dessa coisa. Apesar de estar no deserto, Messina sabe que só há uma força da natureza capaz de erguer uma pedra a esta altura. Esta pedra foi trazida pela água. A força da água que passou por aqui deve ter sido muito grande para jogar esta pedra lá em cima e colocá-la contra a parede. Esta pedra é uma prova da força da água que desce por estes cânions durante uma cheia rápida. A cheia rápida é uma das forças mais perigosas da natureza. Se uma cheia rápida descesse por este cânion, eu não teria tempo para sair do caminho porque a água flui a uma velocidade espantosa. As cheias rápidas estão entre os processos mais violentos do planeta. A enxurrada pode carregar objetos do tamanho de uma caminhonete com facilidade. Em um dos locais mais secos do mundo, a água das cheias vem de uma fonte surpreendente: chuva. A precipitação no Vale da Morte é de 50 milímetros por ano. Menos da metade da chuva que cai em Nova York em um mês. Mas durante as violentas tempestades de verão, essa quantidade de chuva pode cair em apenas um dia. As cheias podem transformar a paisagem árida de várias formas. Como na floração do deserto, quando sementes adormecidas por até 10 anos germinam e florescem após uma chuva rápida. É um belo fenômeno, mas as cheias também têm um lado negro que pode ser fatal para os seres humanos. Em 2004, uma cheia rápida atingiu Furnace Creek. Era uma massa de lama e era tão densa que podia carregar um veículo montanha abaixo. E muitas pessoas morreram. Mas a cheia de 2004 foi pequena, se comparada a alguns eventos que estão registrados nestas rochas. As cheias rápidas ocorrem no mundo todo, mas no Vale da Morte encontramos sinais de seu peculiar efeito geológico. Este mármore é muito refinado. Não possui nenhum risco ou estria. Foi polido por um material granulado muito fino que é carregado com a água durante uma cheia rápida. É muito liso e acetinado, é realmente único. Para entender como estas rochas polidas se formaram, Messina examina o que os geólogos chamam de Badlands. É uma terra estéril, pois nada cresce neste lugar.
Existe apenas um material solto por aqui que sofre erosão tão rápido que as plantas não conseguem criar raízes. É isso que chamamos de Badlands. As rochas que compõem as Badlands são resquícios secos do leito do lago, que inundou o Vale da Morte por 2.000 anos. Isto é basicamente lama seca. Chamamos de xisto limoso, pois a lama se sedimentou e se transformou em rocha. Os minerais do xisto limoso são dispostos em lençóis achatados e compactos. A água da chuva não consegue penetrar no xisto, então essas partículas são carregadas morro abaixo pela enxurrada. São essas partículas que formam as paredes lisas e polidas do cânion. A água flui por aqui, carregada de sedimentos, e é isso que causa o processo de polimento e incisão. Toda vez que temos uma cheia rápida, a profundidade do cânion aumenta, as paredes ficam mais altas e as rochas mais polidas. As enxurradas cheias de sedimentos podem atingir as rochas do vale com grande força e velocidade. Os cânions foram esculpidos onde as rochas foram fraturadas e enfraquecidas pela expansão contínua do vale. Vemos os processos geológicos acontecendo bem na nossa frente. O Vale da Morte é dinâmico. Aqui, as transformações ocorrem na escala de tempo humano. Nossa investigação concluiu que a água foi o agente mais recente na evolução geológica do árido Vale da Morte. Pedras gigantes presas nas paredes do cânion ilustram o poder das cheias rápidas no deserto. As paredes lisas do Canyon Mosaic provam que a lama seca do antigo lago que cobria a região continua esculpindo o Vale da Morte. Mas alguns mistérios continuam sem resposta, incluindo uma das mais intrigantes charadas geológicas. Pedras que parecem andar sozinhas, movendo-se milhares de metros através do vale. Há 1,2 bilhões de anos, o Vale da Morte deixou de ser um ambiente aquático para se tornar um deserto hostil. Hoje, geólogos conhecem os processos que formaram esta região extraordinária, mas alguns mistérios permanecem. Não há lugar mais misterioso no Vale da Morte do que a região conhecida como Racetrack. Neste lago seco de 4 quilômetros de comprimento e 1,5 km de extensão, ocorre um dos mais curiosos mistérios geológicos do vale: o fenômeno das rochas deslizantes. Eu adoro a estranheza deste lugar. Posso voltar aqui centenas de vezes e toda vez encontrar uma coisa diferente, uma coisa que eu não tinha visto. Atrás de cada rocha, podemos ver longos rastros marcados no solo. São trilhas feitas pelas rochas que se movem através da superfície do vale. Cientistas tentam entender como as rochas conseguem deslizar morro acima contra a superfície levemente inclinada. Estas pedras não são pequenas. Chegam a pesar mais de 300 quilos. Mas algumas trilhas medem até 900 metros de comprimento. O fenômeno foi registrado por cientistas pela primeira vez há 100 anos. Mas neste local remoto, ninguém jamais conseguiu ver as rochas em movimento. Desde 1996, Messina registra o deslocamento das rochas em Racetrack. O GPS registra com precisão cada milímetro de diferença. Bom, a geologia nada mais é do que um trabalho de investigação. Mas, em vez de procurar pistas de eventos que aconteceram há um longo período de tempo, o que eu gosto de fazer em Racetrack é examinar coisas que estão acontecendo agora. É um processo contínuo. A primeira pista está na superfície, onde as rochas deslizam. Se passar a mão assim, eu posso quebrar as minhas unhas. Mas depois de uma forte chuva, os sedimentos do leito ficam tão lamacentos que a superfície fica lisa. É como o teflon.
Não é preciso muita força para fazer até uma rocha grande se mover, porque o atrito na superfície é quase nulo. Mas só a água não é suficiente para deslocar as rochas. Messina identificou um segundo agente em ação. Pode chover, mas se não ventar durante alguns dias, estas pedras não irão a lugar algum. Racetrack é um túnel de vento natural. O vento entra no vale vindo do sul. Perto do solo, o vento pode superar a velocidade de um furacão, atingindo 145 km por hora, suficiente para mover as pedras. Se estiver ventando e não houver atrito, tudo o que você precisa fazer é tocar na pedra com o dedo, assim, para ela entrar em movimento. Quando todos os elementos coincidem, as rochas estão prontas para começar a misteriosa jornada. Como ninguém viu as rochas em movimento, podemos apenas estimar a velocidade em que elas se movem. Com base no que eu tenho visto por aqui, sei que estas rochas não deslizam devagar. Mas a melhor estimativa que temos é de 5, 6 km por hora. Então, é um belíssimo passeio. Mas enquanto o fenômeno não for observado, as rochas deslizantes do Vale da Morte continuarão um mistério. Espero que o mistério não seja solucionado. É o que mantém meu interesse e o interesse de muitas outras pessoas, imagino. Estudiosos do Vale da Morte descobriram uma extraordinária evolução geológica. Fósseis de estromatólitos indicam que a região já foi coberta por mares rasos. Rochas casco de tartaruga provam que forças tectônicas causaram a expansão do solo, transformando o vale no ponto mais baixo dos Estados Unidos. Em Beatty Junction, pedregulhos indicam que a região já foi coberta por um lago de água doce. E as paredes lisas do Canyon Mosaic são prova de que a água ainda é um importante agente na evolução do Vale da Morte. O Vale da Morte é uma das maravilhas geológicas mais extremas do planeta. E sua evolução não acabou. O solo do vale continua se expandindo pela ação de forças subterrâneas. Isso significa que a crosta vai continuar se expandindo e afinando. E um dia, milhões de anos no futuro, um oceano poderá separar o Vale da Morte dos Estados Unidos. Hoje, o Vale da Morte continua afundando 2,5 milímetros por ano, enquanto sua superfície é constantemente esculpida pela água. Prova viva de que a Terra nunca descansa. Terra, um planeta único, agitado e dinâmico. Enquanto continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. Forças titânicas estão em trabalho constante, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Este episódio investiga o evento vulcânico mais mortal e destrutivo na história americana. O Monte Santa Helena, uma montanha intocada, coberta de neve que explodiu 180 metros de seu cume em um tipo de erupção que ninguém havia visto. Os cientistas que tentavam entender o que tornou esse evento tão mortal descobriram evidências de um dos maiores deslizamentos de terra na história. Uma explosão lateral que derrubou 600 quilômetros quadrados de florestas e causou fluxos de lama que percorreram os vales e destruíram tudo em seu caminho. O que os cientistas descobriram com este evento único ajudou os geólogos a entender como nasceu nosso planeta. Monte Santa Helena. No estado de Washington, 160 quilômetros ao sul de Seattle, situa-se o Monte Santa Helena, um dos 20 grandes vulcões que formam a Cordilheira Cascade, na costa oeste da América do Norte. Antes de 18 de maio de 1980,
Ele era o centro de um paraíso turístico e de uma próspera indústria madeireira. O vulcão tinha uma bela forma cônica e era chamado de Monte Fuji da América do Norte. E a forma era um pouco côncava. Mas embaixo dessa beleza havia um segredo perigoso. A montanha estava gerando algo que seria mortal. A história começa em 20 de março de 1980, quando um terremoto de magnitude 4.2 despertou o Monte Santa Helena, latente há 123 anos. A última erupção fora vista em 1857 por tribos locais. Em 1980, o terremoto foi um sinal de alarme, pois podia indicar que uma erupção estava se formando. Os terremotos podem acontecer quando o magma sobe das profundezas da Terra, movendo as rochas em seu caminho. Os primeiros sinais que tivemos foram terremotos a pouca profundidade sob o vulcão, e em questão de alguns dias estava claro que havia algo incomum. A notícia se espalhou entre os cientistas e, rapidamente, todos fomos para o Santa Helena para tentar entender o que acontecia. Vimos que o vulcão estava ficando mais e mais ativo. Os vulcões são perigosos porque são difíceis de prever. E em 1980, a previsão de erupções vulcânicas ainda estava começando. A erupção explosiva mais recente nos Estados Unidos era a Lassen Peak, na Califórnia, em 1915. Desde então, a experiência dos vulcanólogos vinha do estudo dos fluxos de lava no Havaí. Os vulcões são sistemas naturais incrivelmente complicados e sempre são cheios de surpresas. O Santa Helena nos surpreende o tempo todo, também outros vulcões, mas estamos aprendendo. Carregados com equipamentos científicos, os vulcanólogos queriam estudar uma possível erupção. Mal sabiam eles que iriam presenciar a explosão vulcânica mais mortal dos Estados Unidos. Eles instalaram um trailer com equipamentos sofisticados em Coldwater Ridge, a 9 quilômetros nordeste do vulcão. E começaram a monitorar a montanha. Tinham uma ótima vista do vulcão. Estávamos na primeira fila para ver a evolução e o despertar de um grande vulcão da Cascade. Tivemos sorte porque as pessoas tinham muita energia e trabalhavam de 15 a 20 horas por dia. Além dos terremotos, outro indicador de atividade vulcânica são as emissões de gases. O magma, formado por rochas fundidas, contém gases vindos de 50 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Conforme o magma se move das profundezas, há menos peso das rochas acima e a pressão diminui. Os gases contidos no magma escapam e sobem à superfície. Mas os gases não são apenas um sinal da subida do magma. Eles também são responsáveis pela explosão. Quanto maior for a pressão de gás no vulcão, mais explosiva será a erupção. Bom, este é um experimento simples para demonstrar a importância da pressão do gás no magma. A garrafa está parcialmente cheia, está cheia cerca de 80% com água. Isso irá simular uma erupção vulcânica. Então vou colocar a garrafa aqui com cuidado e inclinar um pouco para cá. Vou colocar os óculos de proteção. E agora estou pronto para começar a bombear. Vamos lá? Bom, há um pouco de gás entrando no fundo. Um pouco mais. E a pressão subiu para cerca de 4 quilos por centímetro quadrado. Você gravou? Conseguimos! Isso! Como na garrafa, a presença de gás na superfície de um vulcão é um sinal seguro de que haverá uma erupção explosiva. Na primavera de 1980, a tarefa de Tom Casadval era detectar as emissões de gás, mais especificamente dióxido de enxofre. Esse gás tem cheiro de ovo podre e está associado com atividade vulcânica.
As medidas não envolviam o cheiro, mas as diferenças sutis na cor da luz. Esse instrumento olha a luz no céu e procura a presença de algumas moléculas, como dióxido de enxofre, que também absorvem a luz do céu. Ele mede a diferença entre a luz absorvida pelo dióxido de enxofre e a luz disponível no resto do céu. Em março e abril de 1980, Casadval e a equipe usaram este instrumento para detectar a quantidade dos gases. Eles supunham que os níveis de gases aumentariam antes da erupção, conforme mais magma subisse dentro do vulcão. Mas essa suposição estava errada. As emissões de gás não mudaram, embora os terremotos ficassem mais fortes e centenas de pequenos tremores acontecessem. Não houve uma variação significativa. Eram emissões de nível muito baixo de dióxido de enxofre e não havia nada nas taxas de emissão que realmente indicasse que uma erupção estava para acontecer. No final de abril, depois de 5 semanas de tremores, a montanha deu outro sinal do que estava acontecendo. Na face norte, começou a crescer um grande calombo. Um observador casual olharia para o vulcão e diria: ele não tem mais a forma do Monte Fuji, mas de fato o lado norte estava inchado e foi obviamente deformado de algum modo. Nós tentávamos entender o que poderia ter causado essa deformação. Era a primeira vez que os cientistas podiam monitorar a deformação de uma montanha. Em Coldwater Ridge, eles instalaram um instrumento que usa tecnologia a laser para obter medidas precisas da velocidade do inchaço. O que tentávamos fazer era focar um raio laser desse instrumento em um refletor no vulcão, receber o sinal refletido e depois medir a distância. Os refletores eram espelhos pequenos, com 7 centímetros de diâmetro que foram fixados no calombo. No caso, em 1980, antes de 18 de maio, o lado norte do vulcão estava se movendo para fora e estava inchando para fora, e a distância estava menor. O que descobrimos em Coldwater 2 é que a distância diminuiu 1,5 metro por dia. Em 11 de maio, o calombo tinha se expandido incríveis 137 metros. Jurischen via uma corcunda causada pela subida do magma. É claro que um vulcanólogo sempre quer saber o que está vendo sob a superfície, e esse é o grande desafio, porque não se pode ir até lá, só se observa da superfície. Sabíamos que o lado norte estava se deformando, sabíamos que algo causava isso, mas o que era? Bom, podia ser o magma subindo no vulcão e empurrando o lado norte. Essa era uma possibilidade. Bom, o que mais podia causar isso? Talvez os terremotos estivessem fazendo o vulcão se tornar instável em resultado da gravidade. Talvez fosse apenas um deslizamento de terra. Era difícil entender ou fazer uma medida que explicasse. A história plausível era que o magma estava empurrando para cima embaixo do vulcão. Com o aumento do calombo, o lado da montanha ficou cada vez mais instável. Mas os cientistas não tinham ideia de como a erupção seria mortal. Nós não sabíamos ao certo até que aconteceu. Mas o calombo continuava a crescer e sabíamos que estávamos perto do final, só não sabíamos como seria. Havia outros sinais de que a erupção era iminente. Os terremotos ficaram mais frequentes e mais fortes com o tempo. As autoridades temiam o pior e restringiram o acesso público na zona ao redor do vulcão. Na primavera de 1980, os geólogos tinham algumas pistas de que o Monte Santa Helena estava perto de uma erupção. Terremotos eram uma indicação de que o vulcão despertara. Apesar de emissões de gases, um calombo crescente na face norte sugeria que o magma estava realmente subindo. Misteriosamente, depois de 14 de maio, o vulcão se aquietou. Mal havia atividade sísmica e o calombo crescia mais devagar. Em 17 de maio, as autoridades cederam à pressão e permitiram que os moradores da área restrita fossem buscar seus pertences. Outro grupo deveria entrar às 10 horas da manhã seguinte. Mas nesse dia, a catástrofe aconteceu.
Na manhã de 18 de maio, os cientistas iriam presenciar um dos maiores desastres vulcânicos da história. Há mais de 2 meses, vulcanólogos monitoravam o Monte Santa Helena. É outro motivo para 18 de maio ser surpresa, porque basicamente em todos os dados que coletamos, não havia nada que dissesse que 18 de maio seria o dia. David Johnston, um jovem vulcanólogo da US Geological Survey, estava de plantão no dia. Ele passou a noite em Coldwater Ridge para fazer medidas do calombo crescente. É interessante que, mesmo na manhã de 18 de maio, as medidas que Dave fez indicavam que o calombo ainda crescia na mesma velocidade. Na mesma manhã, Dan Miller estava a caminho de Coldwater Ridge para verificar a câmera de lapso de tempo que filmava a face norte. Eu estava indo para o norte pela Interestadual 5 em Vancouver, Washington. E quando eu cheguei a alguns quilômetros ao norte, existe um mirante um pouco além na rodovia e se pode olhar para o leste e ver o Monte Santa Helena. Eu olhei para ele e era um lindo dia claro e lá estava o Monte Santa Helena com uma enorme nuvem em cogumelos sobre ele. Nessa hora eu soube que algo sério estava acontecendo. Em segurança, a 56 quilômetros de distância, Miller viu a erupção acontecer. A primeira coisa que fiz foi pegar o rádio, nosso rádio de comunicação, e fazer uma chamada para Dave para tentar acordá-lo e descobrir o que estava vendo. E, além de não conseguir falar com Dave, nosso repetidor, que estava em uma montanha situada a alguns quilômetros ao norte de Coldwater 2, não respondeu, indicando que tinha sido destruído. E isso foi assustador, porque eu percebi que algo ruim devia ter acontecido com Dave. Uma fumaça densa e escura saía da cratera e escurecia a paisagem. Horas depois, a luz estava cinzenta e a visibilidade era reduzida até 400 quilômetros a nordeste. Só 24 horas depois, o ar clareou bastante para que os cientistas examinassem a devastação. A paisagem estava quase irreconhecível para nós que tínhamos passado quase 2 meses antes da grande explosão de 18 de maio, trabalhando todos os dias. De repente, eu percebi que havia um silêncio total e completo. Não havia insetos, não havia pequenos animais e não havia cores. A única cor era cinza até onde a vista alcançava. Abrimos caminho subindo pela borda da montanha e encontramos a pequena pedreira, onde o trailer de Dave e nosso veículo estavam estacionados na manhã de 18 de maio, e vimos que tinham sumido. Era um lugar terrível, Coldwater 2, em 18 de maio, e ninguém teve chance lá. David Johnston e o trailer nunca foram encontrados. 57 pessoas morreram, além de milhares de cervos, alces, ursos e outros animais silvestres. 600 quilômetros quadrados de florestas foram destruídos. E a erupção abriu uma cratera de 600 metros na montanha. Não era mais um belo vulcão como Fuji. E, de fato, podíamos ver que o topo do vulcão parecia estar faltando ou estava encoberto. Nos meses seguintes, os cientistas tiveram a difícil tarefa de descobrir o que havia acontecido naquele dia fatídico. Eles procuraram pistas e montaram metodicamente a cadeia de eventos que provocou essa devastação. A primeira pista importante foi um terremoto de magnitude 5.1 que sacudiu o Monte Santa Helena às 8 horas e 32 minutos daquela manhã. A segunda pista veio das fotografias tiradas por turistas que voavam sobre a montanha nessa hora. Eles olharam para baixo e conseguiram documentar em uma série de fotografias alguns tremores no alto da montanha, e logo depois toda a frente da montanha começou a se mover. Em uma série de fotos, eles documentaram o colapso do calombo. O terremoto de magnitude 5.1 fez com que o lado norte, que estava enfraquecido pela deformação, se soltasse em um enorme deslizamento de terra. O vulcão já não suportava mais e o lado norte ficou instável e deslizou. Em segundos, 400 metros da montanha deslizaram e destruíram tudo em seu caminho. O que era um tranquilo vale montanhoso com o rio Toutle correndo por ele, ficou repleto de destroços com 180 metros de altura, formando um terreno ondulado com colinas.
Pela quantidade de detritos do deslizamento de terra, os cientistas calcularam que 2,5 km cúbicos de rochas caíram da montanha, o suficiente para enterrar a cidade de Washington sob 15 metros de destroços. Foi um dos maiores deslizamentos de terra na história. E abriu um buraco de quase 3 quilômetros de diâmetro e mais de 600 metros de profundidade. Era um mistério, porque subitamente todo o lado norte do vulcão desabara. Ainda hoje, os geólogos podem seguir a trilha de destruição. O que estamos vendo aqui é parte de uma grande avalanche de detritos e estamos examinando uma das colinas. E esta é uma rocha que ressalta na colina. E essa cor que vemos, em primeiro lugar, diz que isso foi alterado. Essa cor é uma pista importante do motivo de o deslizamento ser tão grande. Em vez de preta como a rocha de lava vulcânica, ela é amarela. Esse é um sinal de que a rocha entrou em contato com água quente, que deixou amarelos alguns minerais da rocha. Os geólogos acharam a mesma rocha amarela na parede da cratera, sugerindo que a coloração aconteceu na montanha antes da erupção. Então temos água da chuva ou glacial que penetra na montanha, chega perto do magma, ferve e ao sair da montanha começa a mudar e alterar quimicamente essas rochas e a criar todas estas cores. Porém, a água quente não muda só a cor. Ela também enfraquece a rocha. Dá pra ver como essas rochas se esfarelam só por eu escavar com um martelo aqui. E a razão de esfarelarem tanto é porque a água quente passou por elas e as alterou, e às vezes isso altera o barro e alguns materiais bem macios. Qualquer outra rocha é bem mais forte. Essa rocha amarela e frágil estende-se por 27 quilômetros ao longo do vale, sugerindo que grande parte da montanha já estava enfraquecida antes da erupção. Provavelmente o que estava acontecendo há milhares de anos é que o magma no vulcão aquecia a água e essa água ácida estava gradualmente enfraquecendo o centro do vulcão, mas isso não era visto na superfície. Quando o calombo do lado norte desabou, ele puxou grande parte do vulcão enfraquecido e deixou atrás a cratera em forma de ferradura pela qual Santa Helena é famoso hoje. Esse vulcão é só um monte de areia, por assim dizer. Ele tinha pouca integridade ou força interna. E quando houve o colapso, literalmente parte da montanha deslizou. A destruição não estava terminada. Minutos depois do deslizamento, o Santa Helena deu vazão a outra força mortal. O ar ficou tão escuro que ninguém podia ver nada, mas algumas testemunhas conseguiram sobreviver mesmo na borda. O chão sacudiu intensamente e elas sentiram que todas as árvores estavam caindo ao mesmo tempo. O deslizamento se espalhou para leste e oeste, mas essa força agiu na direção norte. Em 3 ou 4 minutos, ela destruiu tudo em Coldwater Ridge e arrancou árvores em uma área de 600 km² em forma de leque. Daqui onde estamos, são 13 quilômetros até o vulcão. Dá pra ver esta crista atrás de mim, ela tem 900 metros de altura. E toda a textura que vemos na crista são as árvores da floresta antiga que foram derrubadas pela explosão, que passou aqui por cima como se isso nem existisse. Para a explosão passar por cima disso, ela tinha de estar indo a aproximadamente uns 500 quilômetros por hora. E depois continuou por mais 15 quilômetros além daqui, antes de finalmente parar. Isso surpreendeu os geólogos, pois eles nunca haviam visto uma erupção lateral. Bom, a maioria de nós tinha ido à escola estudar a ideia de que os vulcões explodem para cima, explodem na atmosfera, e isso verticalmente. Acho que quase todos pensavam que isso seria provavelmente o estilo de erupção que iríamos ver aqui no Santa Helena, porque é assim que os vulcões explodem. Os cientistas ficaram intrigados com a causa da explosão devastadora e começaram a procurar evidências. 8 quilômetros a nordeste da cratera, Waite está revendo antigos depósitos. Junto com a madeira queimada das árvores destruídas, ele também acha rochas. Para nós, isso não parece incomum, mas os especialistas sabem que é. É claramente rocha nova, relativamente leve e... Existem muitos vazios pequenos aqui, isto é, pequenas bolhas, que congelaram na rocha. Esta era a rocha que se
formou como líquido quente, quase sólido, quente, dentro do Monte Santa Helena e causou o calombo antes de 18 de maio. Essa rocha foi uma evidência crucial para os cientistas que tentavam entender a cadeia de eventos. O deslizamento abriu um buraco no lado norte da montanha e expôs o magma. Sem a proteção da terra, o magma expandiu-se subitamente e explodiu para fora, levando as rochas do interior da montanha. Você pode pensar nisso como um tipo de furacão enorme de cinzas. Foi uma nuvem de rochas, de cinzas e de gases quentes que tinha várias centenas de metros e se movia pelo terreno a uma velocidade de centenas de quilômetros por hora. Era uma mistura muito turbulenta, com rochas de 1 ou 2 metros de diâmetro voando pelo ar. Foi incrivelmente destruidor. Depois da explosão inicial, o Monte Santa Helena ficou quieto. Por meia hora houve calma e tranquilidade. Então, o vulcão lançou sua fúria para os céus. Uma enorme nuvem em forma de cogumelo surgiu acima do vulcão, com o triplo da altura do Monte Everest. As explosões continuaram durante horas, liberando energia correspondente a 27 mil bombas atômicas, como a que destruiu Hiroshima. O dia 18 de maio de 1980 tornou-se um marco para os cientistas. Esse evento lhes deu uma oportunidade sem precedentes para estudar uma erupção lateral. As rochas coloridas no vale e na cratera indicam que a montanha estava fraca antes da erupção. As rochas vulcânicas, 15 quilômetros ao norte do vulcão, indicam que o deslizamento liberou uma imensa explosão lateral. Às 17 horas e 30 minutos, o vulcão começou lentamente a se aquietar, até finalmente parar. Mas ainda havia perigo, pois a erupção havia desencadeado outro efeito mortal. No dia 18 de maio de 1980, o Monte Santa Helena explodiu em um tipo de erupção nunca visto antes. Um dos maiores deslizamentos de terra da história desencadeou uma explosão lateral. Houve fortes explosões e uma enorme nuvem em forma de cogumelo se formou. No final da tarde, o vulcão se aquietou, mas o caos iria aumentar, pois a erupção desencadeou um outro processo destrutivo. A cinza vulcânica quente derreteu os campos de neve no topo do Monte Santa Helena. Toneladas de água misturaram-se ao solo e formaram fluxos de lama que desceram pelas encostas. Quase ninguém consegue perceber que esse perigo pode afetar pessoas que vivem longe rio abaixo, porque a centenas de quilômetros do vulcão ainda pode haver uma zona de risco para esse tipo de fluxo de lama quando ele desce. O maior dos fluxos de lama desceu no vale do rio Toutle. Ele atingiu velocidades de até 140 km por hora e passou sobre colinas da altura de um prédio de 20 andares, destruindo 27 pontes, 200 casas e mais de 300 quilômetros de estradas. Restos desse fluxo ainda existem nas margens do rio Toutle. Esse depósito é um ótimo exemplo do que os cientistas costumam chamar de lahar e que os outros chamam de fluxo de lama. Um enorme e poderoso fluxo de material que é como se fosse concreto molhado descendo o rio, como uma imensa parede de material, empurrando troncos e detritos à sua frente. A princípio não se entendeu como esse fluxo ficou tão grande, mas as rochas deram uma pista. O que vemos são rochas de tipos diferentes que desceram do Monte Santa Helena. Algumas delas, na verdade, vieram do cone original do vulcão, que desabou como uma avalanche. Os geólogos agora entendem o que causou esses fluxos de lama destruidores. Essas rochas do topo do vulcão vieram do deslizamento que caiu no vale do início da erupção. A água do degelo se misturou com o deslizamento e formou um fluxo de lama gigantesco. Esse fluxo incrível durou até tarde da noite e carregou mais de 104 quilômetros cúbicos de lama.
Mesmo 30 anos depois, ainda encontramos provas de seu poder destruidor. Esses lahars desceram e enterraram totalmente esta floresta, e vemos esses tocos de árvores, que são os restos do que é comumente chamado de floresta fantasma. Isto foi enterrado pelo lahar. As árvores morreram. E nós as vemos agora por causa da erosão do rio que retornou, erodiu as margens e as revelou. Então, esta é uma pista fantástica do poder e da destruição deste lahar, que inundou completamente este vale. Mas um depósito rio acima estava confundindo a investigação. Ele parecia um depósito de lahar, mas em vez de rochas vulcânicas, estava cheio de pedregulhos do rio. O primeiro cientista que estudou isto não tinha certeza de que fosse um depósito de lahar porque continha muitos pedregulhos redondos de rio, que são muito comuns em leitos de rios e não em lahars. Mas aí ele percebeu que tinha esta matriz muito dura e compacta, e que não era incrustado nem em camadas. E chegou à conclusão de que tinha que ser um enorme lahar. Que provavelmente era algo da ordem do fluxo do rio Amazonas. Os cientistas ficaram pasmos. Esse depósito tinha pedregulhos de rio e era muito maior do que o depósito do fluxo de lama que destroçou o vale em 18 de maio. Se isso não era parte do lahar de 1980, de onde tinha vindo? Os geólogos decidiram investigar e levaram as amostras ao laboratório. A datação por carbono mostrou que esse depósito cobriu o vale 3.000 anos atrás. Se estivéssemos em pé neste lugar 3.000 anos atrás, teríamos ouvido primeiro um rugido muito baixo, que ficaria cada vez mais alto. E se não dessemos atenção ao alerta, veríamos uma grande muralha de árvores quebradas e destroços, virando a curva do rio, provavelmente a 50 ou 60 quilômetros por hora. Ela teria uns 100 metros de altura. Essa muralha de destroços, lama e rochas teria passado por aqui, como um grande trem de carga, literalmente varrendo o vale, e tudo em seu caminho. Mas de onde veio esse fluxo imenso e antigo? O único local que poderia ter essa quantidade de água e pedregulhos era o Lago Spirit, 56 quilômetros rio acima. Essa descoberta foi crucial porque havia um risco de que a natureza se repetisse. O deslizamento que iniciou a erupção de 1980 fluiu para o oeste no vale do rio Toutle, mas também para leste até o Lago Spirit e bloqueou sua saída. Os rios continuaram a fluir e a água do lago atingiu um nível perigoso. Isso foi um alerta muito importante para a proteção a riscos ambientais, porque esse tipo de fluxo e de lahar que ocorreu no passado podia acontecer de novo. E os depósitos de 1980 represaram o lago novamente com o mesmo tipo de bloqueio instável que tinha acontecido no passado. As autoridades tinham de agir rápido. Em alguns anos, o Lago Spirit estaria cheio de novo. E se transbordasse, provocaria uma inundação catastrófica como a de 3.000 anos atrás. Os engenheiros militares imediatamente criaram um plano que envolvia bombear água para fora do lago a fim de manter o nível estável, a curto prazo. A solução a longo prazo foi perfurar um canal na montanha, criando um dreno permanente para que o Lago Spirit nunca subisse acima dele e que o risco de transbordamento fosse eliminado. Os cientistas entenderam o que tinha acontecido em 18 de maio. A rocha vulcânica nos depósitos de lama ao longo das margens do rio Toutle provam que fluxos de lama desceram do Monte Santa Helena. Pedregulhos de rio em um depósito de lama de 3.000 anos foi um sinal de alerta de que o Lago Spirit podia transbordar e causar um enorme lahar. Em 1980, os cientistas pensaram que a erupção de maio tinha sido sua grande chance, porque as erupções vulcânicas nas Cascades ocorrem 1 ou 2 vezes por século. Mas estavam errados. Depois de 2 décadas de inatividade, a montanha começou a se agitar novamente.
A explosão do Monte Santa Helena em maio de 1980 marcou a montanha com uma enorme cratera no lado norte. Mas logo após a erupção, o vulcão começou a se reconstruir. O magma denso subiu lentamente à superfície e formou um domo dentro da cratera. Se as atividades continuassem na mesma velocidade, em 200 anos a montanha voltaria ao tamanho anterior à erupção. Porém, em 1986, o fluxo de magma parou e o vulcão ficou inativo. A vida voltou ao normal e se adaptou à nova paisagem. As plantas e árvores cobriram o fértil solo vulcânico. Os alces e outros animais voltaram à montanha. Então, em 23 de setembro de 2004, o terrível rugido retornou e os vulcanólogos ficaram em alerta. As Cascades no oeste americano produzem em média 2 erupções por século. Então achamos que é uma erupção por carreira. O Santa Helena, em 1980, foi a nossa e todos pensamos que era só isso. Mas tivemos uma segunda chance. O Monte Santa Helena estava preparando outro mistério. Pequenos terremotos ficaram mais fortes e mais frequentes. Medidas por GPS detectaram que a área da montanha afundava. Havia um instrumento de registro por GPS em volta do vulcão, e seu nome de código era JRO1. Ele não tinha se movido de nenhum modo incomum, até o dia em que os terremotos começaram. Então, naquele mesmo dia, ele começou a se mover. Ele foi na direção do vulcão e para baixo, como se toda aquela área da crosta estivesse mergulhando para o vulcão. A única explicação plausível para o afundamento da Terra era que o reservatório de magma estava encolhendo. Anteriormente, os cientistas tinham detectado uma vasta piscina de rocha fundida 13 quilômetros sob o vulcão. Se estava ficando menor, o magma tinha de estar subindo pelo vulcão. Essa nova atividade causou ampla preocupação. Os cientistas temiam que outra erupção estivesse próxima e procuraram adivinhar qual tipo de erupção seria. Em busca da resposta, os cientistas voltaram às origens do Santa Helena. Os vulcões são muito individuais, eles têm traços individuais e tipos de erupções. E o que eles fizeram no passado voltarão a fazer no futuro. A chave para as erupções passadas é a rocha vulcânica antiga. Mike Klein mapeia esses depósitos antigos. Ele investiga uma área coberta com grandes rochas escuras a sudoeste do Santa Helena. Um exame atento revela o tipo de erupção que as formou. Sabemos que esta rocha veio de um fluxo de lava porque tem grandes cristais incrustados em uma massa muito mais fina de pequenos cristais. Os grandes cristais cresceram na camada de magma, enquanto o magma estava sob o vulcão. E a massa mais fina de pequenos cristais cresceu quando a lava chegou à superfície e congelou. A datação por carbono radioativo descobriu que a rocha foi criada 2.500 anos atrás. A erupção que a formou foi lenta e tranquila. Esse tipo de lava sai da montanha como líquido e flui pela encosta por causa da gravidade. Enquanto flui pela montanha, ela esfria e se torna tão viscosa que não pode mais fluir. Então ela para e o que se vê aqui é o resultado final do endurecimento desse tipo de fluxo de lava. Eles não são perigosos, você pode olhar enquanto vem na sua direção. Esses depósitos demonstram que o Monte Santa Helena teve algumas erupções calmas de lava nos últimos 300 mil anos. Elas construíram lentamente a montanha, a partir de um grupo de rochas, até um vulcão de forma cônica. Mas, a nordeste da montanha, Klein encontra um outro depósito criado por um episódio muito mais perigoso no passado do Santa Helena. Nesse depósito, existem algumas características bem importantes. Primeiro, isso é muito solto e composto por fragmentos de rocha mais ou menos do mesmo tamanho. Outra característica importante é que os fragmentos de rocha estão se tocando. Não há materiais entre eles.
Bom, isso nos diz que esses fragmentos de rocha chegaram aqui caindo do céu. Foi uma grande erupção explosiva que enviou o material muito alto no céu. E quando o vento diminuiu, eles começaram a cair e se empilharam aqui. Os fragmentos de rocha são de pedra pómez, muito leve, formada durante uma violenta erupção similar à de maio de 1980. Mas a datação revelou que esse depósito é muito antigo. Essa erupção aconteceu 3.500 anos atrás. E os cientistas acharam indícios de que foi muito mais perigosa e lançou 4 vezes mais rochas e cinzas. Essa foi a maior erupção na história do Monte Santa Helena e cerca de 4 quilômetros cúbicos de material foram lançados desta vez. Sabemos disso porque rastreamos o depósito, medimos sua espessura e a distância. E com esses dados pudemos calcular o volume da erupção. Esse depósito pode ser seguido até a região central do Canadá. Estudar o passado do Monte Santa Helena revelou que suas erupções são imprevisíveis. O Monte Santa Helena já teve desde fluxos de lava relativamente benignos até erupções muito violentas no passado. É difícil, quando o vulcão começa a ficar ativo, saber qual dessas possibilidades vai acontecer. E é claro que todos os cientistas discutem e argumentam e dizem o que acham que está ocorrendo, mas ninguém sabe o que está acontecendo. Os cientistas que examinam o Monte Santa Helena encontraram pistas que mostram diversos comportamentos no passado. Grandes rochas escuras mostram que o vulcão produz erupções lentas e calmas. Um denso depósito de pedra pómez indica uma erupção perigosa, 4 vezes maior do que a de 1980. Felizmente, os eventos de 2004 tiveram um final feliz. O magma chegou à superfície, mas sem força explosiva. Ele fluiu em forma pastosa e sua erupção formou um domo. Enquanto os geólogos estudavam o Monte Santa Helena, um vulcão a 6.500 quilômetros começou a se agitar. Por causa de 1980, os cientistas tinham certeza de que seria uma grande catástrofe. E desta vez, 12.000 vidas corriam perigo. A erupção do Monte Santa Helena em maio de 1980 surpreendeu os cientistas. Foi a primeira vez que eles viram um grande calombo, um enorme deslizamento de terra e uma explosão lateral. Antes de 1980, nós não tínhamos o conhecimento para fazer previsões específicas. Começamos a aprender nos anos 80 com o Santa Helena e continuamos a aprender com os vulcões de todo o mundo. E assim obtivemos sucesso. A previsão de erupções vulcânicas é difícil porque não existe um padrão fixo. Conforme os cientistas observam mais vulcões, eles melhoram em suas previsões. Em 1995, o vulcão Soufrière-Hills, na ilha caribenha de Montserrat, ficou agitado. Ele estava inativo há 350 anos, quando terremotos o despertaram. Os moradores estavam acostumados a uma montanha calma e esperavam que ele se aquietasse. Mas os terremotos ficaram mais fortes e as autoridades pediram ajuda. Uma equipe de vulcanólogos americanos foi ao Caribe para monitorar a atividade. Estava acontecendo uma situação ali na qual estava havendo um período de muitos terremotos, como no Santa Helena. Se você subisse a montanha como nós, era fácil levar um tombo, pois os tremores eram muito fortes. Terremotos fortes não foram os únicos sinais de alerta. Do lado sul da montanha, eles observaram a formação de um grande calombo. Havia fendas acontecendo ali, e víamos as fendas se moverem. Parecia que o lado inteiro ia desmanchar. Podia haver uma queda lenta ali, uma grande queda lenta. Em outubro de 1997, o calombo crescia a incríveis 8 metros cúbicos por segundo. Os cientistas se alarmaram. Pela experiência no Monte Santa Helena, eles sabiam que a queda do calombo era iminente. Quem morava perto do vulcão corria perigo.
Os cientistas aconselharam uma evacuação imediata. Reconhecemos que era uma situação igual à do Santa Helena. Podia haver uma avalanche de rochas ou uma explosão lateral. Havia pessoas que moravam ali e precisavam sair bem depressa. 8.000 pessoas saíram da ilha. Mais de 4.000 tiveram de ir para um local seguro ao norte. Em 26 de dezembro de 1997, o vulcão entrou em erupção. Depois de terremotos intensos, uma grande parte do Calombo desabou e rolou sobre o vale. Como no Monte Santa Helena, a remoção da rocha liberou a pressão do magma. Uma explosão lateral ocorreu no sul e lançou uma coluna vertical de cinzas com 11 quilômetros de altura. Em 15 minutos, a erupção destruiu 10 quilômetros quadrados e enterrou completamente a capital da ilha sob 11 metros de lama. Não só ficou muito danificada, foi erradicada. Foi como se um trator tivesse passado e levado tudo para o mar. O resultado foi esse. Assim, a força lateral foi tremenda. Montserrat foi um exemplo de que lições aprendidas em uma catástrofe evitaram outra. Quase tudo o que ocorreu no Santa Helena também aconteceu em Montserrat. Foi uma repetição do Santa Helena não só na explosão lateral, mas em tudo que o Santa Helena fez, só que em menor escala. Os cientistas que estudam a erupção do Monte Santa Helena, em 18 de maio de 1980, viram uma sequência de eventos que nunca tinham visto. Um calombo crescente no flanco norte da montanha foi um sinal de que o magma estava subindo no vulcão. Rocha vulcânica escura a 8 quilômetros de distância comprovou a forte erupção lateral. Um depósito de lama de 3.000 anos demonstrou que os vales ao redor da montanha haviam sofrido enormes fluxos de lama. Um depósito de pedra-pomes que chega até o Canadá mostrou que o Monte Santa Helena pode produzir erupções 4 vezes maiores do que a de 1980. A investigação mostrou que o Monte Santa Helena é cheio de surpresas. Eu penso no Santa Helena como um adolescente entre os vulcões das Cascades. Ele é jovem, é vigoroso e ativo, é explosivo. Tem muita energia. Mesmo quando olhamos e ele parece estar dormindo, ele está ativo e faz o que tem feito há dezenas de milhares de anos. O Monte Santa Helena parece destinado a ter explosões irregulares e às vezes violentas. Seu potencial mortal nos lembra de que a Terra nunca descansa.